Quando você lê sobre um genocídio, sobre tortura sistemática, sobre violência coletiva organizada, a mente humana faz algo natural e confortável. Ela procura o monstro. Alguém diferente. Alguém com algo fundamentalmente errado dentro. Alguém que nasceu assim, ou que escolheu ser assim por pura maldade. Alguém que você nunca poderia ser. É um pensamento reconfortante. E segundo a ciência, é quase sempre errado. Porque os estudos mais rigorosos já conduzidos sobre perpetradores de atrocidades, pessoas que torturaram, que mataram civis em massa, que participaram de genocídios, revelam, de forma perturbadora e consistente, que a maioria não era monstro antes. Era funcionário. Era vizinho. Era o cara que ajudava a carregar as compras da velhinha do andar de cima. E isso não é uma desculpa. É uma pergunta científica urgente. Porque se atrocidades são cometidas por pessoas comuns em condições específicas, entender essas condições é a única forma de evitar que se repitam. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Esse vídeo vai te incomodar do jeito certo. Em 1963, a filósofa Hannah Arendt cobriu o julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém para a revista The New Yorker. Eichmann foi um dos principais organizadores do Holocausto, responsável pela logística que transportou milhões de judeus para os campos de extermínio. O mundo esperava encontrar um demônio. Arendt encontrou um burocrata entediante. Um homem de meia-idade que respondia às acusações dizendo, repetidamente, que estava apenas seguindo ordens. Que era um funcionário eficiente. Que fazia bem seu trabalho. Arendt cunhou uma das frases mais citadas do século XX, a banalidade do mal. A ideia de que o mal em larga escala raramente precisa de monstros. Precisa de funcionários. De pessoas que desligaram o julgamento moral e ligaram o piloto automático da obediência. Stanley Milgram, psicólogo de Yale e colega de escola de Eichmann no ensino médio, coincidência que o perturbava profundamente, quis testar isso em laboratório. Em 1963, publicou os resultados do experimento mais impactante da história da psicologia social. 65% de pessoas comuns, sem nenhum histórico de violência, aplicaram o que acreditavam ser choques elétricos potencialmente letais num desconhecido, simplesmente porque um homem de jaleco disse, continue, já falamos desse experimento aqui no canal. Mas nesse contexto, o número importa de forma diferente. 65% não é uma minoria perturbada. É a maioria. Deixa o like agora. Esse conteúdo precisa de alcance. E o like é o que faz o algoritmo distribuir isso para mais gente. O mecanismo central que Milgram identificou foi o estado agêntico, quando você deixa de se ver como responsável pelas próprias ações e passa a se ver como instrumento de uma autoridade. A responsabilidade, na sua percepção, migrou para cima. Você está apenas executando. E executar parece diferente de decidir. Esse mecanismo não é exclusivo de experimentos de laboratório. Ele aparece em cada atrocidade documentada com suficiente detalhe para análise psicológica. Em 1992, o historiador Christopher Browning publicou Ordinary Men, Homens Comuns, uma análise detalhada do Batalhão de Reserva 101 da polícia alemã. Esses homens não eram ideologicamente motivados. Não eram membros do partido nazista de longa data. Eram policiais comuns, de meia-idade, recrutados para execuções em massa na Polônia ocupada. O que Browning descobriu ao analisar seus depoimentos foi que seu comandante lhes havia dado explicitamente a opção de não participar. Ninguém seria punido por recusar. E ainda assim, mais de 80% participaram. Por quê? Não por ideologia. Não por medo de punição. Mas por pressão de conformidade com o grupo. Por não querer parecer covarde diante dos companheiros, por já estar imerso num ambiente que havia redefinido o que era normal. Browning chamou isso de conformidade de combate, a pressão de grupo que é mais poderosa do que qualquer instrução ideológica porque opera no nível mais básico da necessidade humana de pertencimento. James Waller, da Universidade Kent State, sistematizou décadas de pesquisa sobre perpetradores em seu livro Becoming Evil, Tornando-se Mal, publicado em 2002. Ele identificou 4 mecanismos psicológicos que, combinados, transformam pessoas comuns em perpetradores de violência em massa. O primeiro é a autorização moral, quando uma autoridade legítima
redefine o comportamento violento como não só permitido, mas necessário. Não é crime. É dever. É defesa da nação. É higiene social. A linguagem muda e, com ela, a avaliação moral da ação. O segundo é desumanização da vítima. Pesquisas de Nick Haslam, da Universidade de Melbourne, publicadas no Personality and Social Psychology Review em 2006, documentaram que quando grupos humanos são sistematicamente descritos como animais, como parasitas, como sub-humanos, os circuitos neurais de empatia que normalmente inibiriam violência são literalmente desativados. Uma ressonância magnética não mostra a mesma ativação de empatia quando você vê uma imagem de alguém que foi previamente desumanizado verbalmente, comparado a alguém apresentado normalmente. A desumanização funciona neurologicamente. Não é só retórica. Compartilha esse vídeo. Tem muita gente que precisa entender esses mecanismos, especialmente num momento em que retórica de desumanização aparece em vários contextos ao redor do mundo. O terceiro mecanismo identificado por Waller é a difusão de responsabilidade. Quando muitos participam, ninguém se sente individualmente responsável. A culpa se dissolve no grupo. Você não matou, você foi parte de um processo. E cada parte do processo estava fazendo apenas a sua parte. Philip Zimbardo, cujo experimento de Stanford nós discutimos aqui no canal, chamou isso de desengajamento moral, o processo de se desconectar psicologicamente das consequências morais das próprias ações. Em seu livro O Efeito Lúcifer, de 2007, ele detalhou como esse desengajamento acontece de forma gradual, não numa decisão única e dramática, mas num deslizamento progressivo onde cada passo parece apenas marginalmente diferente do anterior. Você não decide ser um perpetrador. Você vai escorregando, um passo de cada vez, num caminho onde cada passo já foi normalizado pelo anterior. Albert Bandura, da Universidade de Stanford, descreveu em Moral Disengagement, de 2016, 8 mecanismos específicos pelos quais pessoas moralmente funcionais justificam comportamentos prejudiciais a si mesmas: justificação moral, comparação vantajosa, linguagem eufemística, deslocamento de responsabilidade, difusão de responsabilidade, desumanização, atribuição de culpa à vítima e minimização das consequências. Cada um desses mecanismos aparece em conflitos, em empresas, em famílias. Cada um deles está, em algum grau, disponível para qualquer ser humano em certas condições. E o quarto mecanismo de Waller é o mais importante e o menos discutido: o ambiente que gradualmente redefine o que é normal. Em ambientes onde violência é sistematicamente apresentada como solução, onde dissidência é punida, onde a maioria ao redor está participando, o que era impensável se torna pensável. O que era impensável e pensável se torna possível. O que era possível se torna comum. E o que era comum se torna obrigatório. Esse processo não acontece em dias. Acontece em meses ou anos de exposição cumulativa a um ambiente que reescreve as normas. Se você chegou até aqui, você está entendendo algo que escolas de todo o mundo deveriam ensinar obrigatoriamente. Se inscreve no canal e deixa o like. Sério. Então, qual é a conclusão que a ciência tira de tudo isso? Não que todos somos monstros esperando pelo contexto certo. Isso seria tão impreciso quanto dizer que somos todos santos. A conclusão é mais específica e mais útil, que determinadas condições: autoridade que autoriza, desumanização que desativa a empatia, grupo que normaliza, responsabilidade difusa, ambiente que redefine o normal gradualmente, aumentam de forma mensurável e previsível a probabilidade de comportamento que, fora delas, a mesma pessoa jamais consideraria. E que reconhecer essas condições quando elas aparecem, na política, nas organizações, nas redes sociais, em qualquer lugar onde retórica de desumanização e obediência incondicional são promovidas. É o que a ciência e a história nos pedem. Philip Zimbardo disse algo que vale carregar: o herói não é o oposto do monstro. O herói é a pessoa comum que, no momento em que o contexto empurra para um lado, decide ativamente ir para o outro. Que diz não quando dizer sim seria mais fácil. Que mantém o julgamento quando o ambiente pressiona para abandoná-lo. Não precisamos de heróis de filme.
Precisamos de pessoas comuns que entenderam o suficiente sobre como atrocidades acontecem para reconhecer as condições antes que seja tarde. Você acabou de se tornar uma delas. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual desses mecanismos você já viu operando na sua vida, num trabalho, num grupo, em qualquer contexto. Eu leio todos os comentários. Até o próximo vídeo.